Então, a gente não quer, nessa noite aqui, trabalhar toda a teologia da guerra espiritual, porque nosso tempo não nos permite fazer isso. Mas eu queria destacar sobre 3 pontos que eu considero os mais importantes, que nos fazem perder as nossas batalhas espirituais. Espero que você absorva esses 3 pontos, porque são pontos que, vira e mexe, eu estou relembrando eles. Eu estou tentando trazer eles para a minha rotina, para a minha vida diária, e eu percebo que muitas das minhas quedas, muitas das minhas falhas estão intimamente relacionadas a esses 3 pontos. Porque saber que existe uma guerra, talvez eu e você já sabemos disso, mas a maneira como nós vivemos é como se essa guerra não existisse. Então, saber que existe uma guerra lá na Ucrânia hoje e na Rússia, nós sabemos, mas nós no Brasil aqui, a gente vive como se estivesse numa guerra? A gente não vive, porque nós não estamos na guerra lá. Só que, diferentemente dessa guerra que está acontecendo lá, nós hoje estamos numa guerra espiritual. O texto que eu li aqui para vocês de 1 Pedro diz que o adversário está ao nosso derredor. Ele está em todo tempo olhando para a nossa vida, procurando um lugar, uma brecha para entrar. Então, saber que a gente tem um adversário, talvez a gente já sabe também, mas viver como se a gente estivesse lutando contra esse adversário, talvez muitos de nós não vivemos. Eu quero ser bem sucinto e prático aqui. Eu peguei um dos episódios mais conhecidos sobre a vida de Davi, e para apontar esses 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com você. Então, abra sua Bíblia comigo, mais uma vez, em 2 Samuel, no capítulo 11. Prometo que eu não vou demorar. Segunda Samuel, capítulo 11. A partir do verso 1. Todo mundo achou aí? E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, já só tem um porém aí, né, na Bíblia. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, apesar da conquista, apesar da guerra que estava acontecendo, apesar da vitória que esses homens conseguiram, o rei estava em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher, que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à sua vista. E mandou Davi perguntar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Até aí só. Então veja só, todo mundo já conhece esse texto. Alguém que tem um tempo já no Evangelho já conhece esse texto, conhece esse episódio. Mas quais são os 3 pontos que eu queria destacar que nos fazem perder as guerras espirituais? A primeira coisa a gente pode perceber já no verso 1, que eu falei. Os homens de Davi estavam em plena uma guerra, eles saíram para uma guerra, porém Davi estava em Jerusalém. E o primeiro passo para a gente perder a guerra contra o diabo, contra o inferno, é sair de uma posição de guerra, é se acomodar, é baixar a guarda, é nós termos uma vida e viver essa vida como se tudo estivesse em paz. Mas presta atenção, tem uma guerra rolando, tem uma guerra acontecendo. Porém Davi
estava em paz ali, estava tranquilo. Você sabe que foi isso que a Ucrânia fez. A Ucrânia, ela negligenciou a guerra. Não tenho aqui as datas certinhas, porque eu não sou nenhum geopolítico, né? Mas tempos atrás, ela entregou as suas armas, enquanto a Rússia se armou. Então, durante anos, houve um desarmamento na Ucrânia, mas a Rússia não parou de se armar. Não parou de pensar em conquistar novamente a Ucrânia. Veja que é a mesma situação. E você sabe que é isso que os Estados Unidos vem fazendo também. Vamos aplicar sanções. Meu filho, sanções não vira nada. Tem uma guerra rolando. Tem gente inocente morrendo. Vamos tirar as tropas. Interessante, né? Que na época do Trump não houve nem menção de guerra. O cara era criticado, falava dele, mas todo mundo respeitava. Por quê? Não saiu da posição de guerra. E aí Davi, os homens deles estão lá na guerra, e ele está onde? Em casa, de boa, sossegado, tranquilão. Então o primeiro ponto que nos faz perder a guerra é ignorar a guerra. Embora o inimigo esteja em silêncio, não significa que ele não está trabalhando. Embora o diabo não te acuse, não bata de frente com você, não apareça de chifre tridente na sua frente, não significa que ele não está trabalhando para destruir a sua vida, sua família e seus filhos. Então, a maneira prática disso acontecer é a gente se tornar alguém completamente natural em relação à vida com Deus. Alguém que, ao invés de olhar pela ótica espiritual, enxerga todas as coisas pela ótica humanista, pela ótica materialista. E aí, quando nos tornamos essas pessoas que olham as coisas pela ótica humanista e materialista, nós temos a tendência de ridicularizar as coisas espirituais, de ridicularizar aqueles que são mais perceptíveis a essa guerra, menosprezar, diminuir o impacto de uma guerra contra o inferno. Então, como eu falei, nós não podemos ser extremistas ao ponto de dar mais poder ao diabo do que ele tem, mas ao mesmo tempo nós não podemos diminuir a seriedade de que nós estamos inseridos numa guerra. E quando nós temos essa percepção de que nós estamos inseridos numa guerra, nós estaremos sempre de prontidão. Pergunte a qualquer fuzileiro, pergunte a qualquer pessoa que esteve numa guerra. A gente teve a comunhão lá semana passada na chácara, né? E assim, a gente estava conversando com o Cleiton, que é segurança. Ele nunca teve numa guerra, mas ele é segurança. Ele contando para a gente dando risada. Mas veja só, a percepção de que você está em guerra, né? Ele falou que ele levantava para ir no banheiro, nos primeiros dias que ele era segurança, ele levantava no banheiro com a arma em punho. Ele levantava no banheiro, saiu assim no quarto, assim, olhava para os lados, olhava para a janela, via se tinha alguém, já olhava assim já. Cadê? Por quê? Percepção de que ele está numa guerra, porque ele pode ser morto a qualquer momento. E às vezes nós, como cristãos, nós agimos de forma negligente. Nós agimos de forma natural. Ele dessa forma, ele imagina que qualquer pessoa é um inimigo em potencial. Está lá fazendo a segurança, qualquer um engravatado, como qualquer outra pessoa, pode ser um inimigo, pode ser alguém que vai assaltar ali, que vai tirar uma arma, vai dar uma de louco, vai atirar em todo mundo. Quem está numa guerra tem essa percepção, qualquer atitude é suspeita, é motivo de se andar resguardado.
Agora Davi abandonou a guerra. Talvez porque já tinha conquistado muito, talvez porque Deus já tinha dado muitas vitórias para ele. E aí ele abandona a guerra, ele fica no seu palácio. Ele baixa a sua guarda. Ele negligencia o fato de ser um guerreiro. E quando alguém negligencia isso, ele anda como alguém vulnerável. Ele anda alguém como uma presa fácil. Então hoje, como diz o texto de Efésios, a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra malequitas, como foi Davi, mas a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestes. E nós não podemos andar despercebidos dessa guerra espiritual. Nós estamos inseridos numa guerra. Talvez alguns aqui hoje se esqueceu que nós estamos em guerra. Com isso, baixaram as suas guardas, ficaram vulneráveis, não sabem por quê, vivem perdendo as suas guerras espirituais em Deus. Então, o ataque do diabo, ele não é um ataque que é somente feroz, porque a gente leu aqui também que nós não podemos ignorar as intenções do diabo. O ataque do diabo às vezes pode ser sutil, pode ser às vezes introduzindo uma ideologia, uma teologia, uma crença que nos leva a acreditar em coisas que antes nós não acreditávamos, ou que nos leva a desacreditar de coisas que antes nós acreditávamos. Eu conheço muitas pessoas que começaram a acreditar em coisas que antes não acreditavam na fé, e desacreditaram de coisas que antes elas acreditavam. Desacreditam de milagres, desacreditam do poder de Deus transformador, do perdão, da graça, do amor, e passaram a acreditar em coisas que para um cristão não faz sentido, não tem coerência, não é bíblico. Horóscopo, tem crente que acredita em horóscopo, leviano, não acredito nisso. Então, nós estamos muito bem atentos, nós temos que estar nessa guerra muito bem perceptíveis, temos que andar perceptíveis. A Bíblia, a mensagem vai dizer que nós temos que andar atentos aos caminhos dissimulados do diabo, ou seja, nenhum só minuto, não relaxe, esteja sempre revestido com a armadura. Não abandone a guerra. A queda de Davi, que foi assim, uma das maiores quedas dele, porque isso gerou um fruto indesejado, depois esse fruto teve uma consequência na sua própria vida, causou uma destruição, uma desarmonia com seus filhos. Começou quando ele abandonou a guerra. Onde deveria estar Davi? Lá no fronte, lá na frente da guerra, como sempre esteve. Mas a Bíblia diz que enquanto os seus soldados saíram à guerra, ele ficou em Jerusalém. E a segunda coisa, o segundo ponto que eu enxergo nesse texto aqui, depois de Davi abandonar a guerra, é a sua preguiça. O verso 2, ele reflete bem isso, porque o verso 2 ele fala: e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Muito tempo atrás, algum tempo atrás, aliás, eu sempre li esse texto, mas nunca prestava atenção nessa parte. Davi se levantou numa tarde. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço. Ou seja, enquanto o seu exército estava numa guerra, correndo risco de vida, risco de morte, perder suas famílias, nunca mais ver seus parentes, amigos, familiares, filhos, Davi estava dormindo até tarde. Enquanto tinha gente lá na frente de guerra morrendo, Davi estava na sua cama, no seu palácio, dormindo até tarde, dormindo até meio-dia.
É meio-dia assim, né? Modo de falar, porque tarde para o judeu era 2 horas, 3 horas da tarde. Então, enquanto o seu exército estava numa guerra, ele estava dormindo. E aí ele se levanta, como se nada tivesse acontecendo, como muitas pessoas fazem aqui no Brasil. O que tem a guerra lá na Ucrânia? Não me afeta mesmo? Como se nada tivesse acontecendo, e vai passear. Então, Davi estava à tarde deitado na sua cama, uma preguiça, né, sem tamanho na vida dele. E às vezes a gente age da mesma forma, porque quando a gente abandona a guerra, a gente tem preguiça espiritual. Nós começamos a dar motivos, né, para não corresponder às demandas que o Evangelho nos exige. Então Davi estava ali num estado de passividade, de comodidade, né? E essa comodidade sempre precede a queda. Então há uma despreocupação com a guerra, há uma despreocupação com os inimigos ali da guerra de Davi, há uma despreocupação com os adversários, e sabe que a percepção que eu tenho hoje espiritual no Brasil é a mesma. Eu olho para a igreja assim, eu enxergo a igreja, e há uma angústia no meu coração, porque quando a gente olha para a vida de algumas pessoas e para a igreja como um todo, parece que é a mesma visão que eu estou tendo. Há uma despreocupação, há uma mornidão com a guerra, com o inimigo, com a igreja, com o adversário. Há uma preguiça, sabe, espiritual, assim, podemos chamar de preguiça espiritual, que em outros momentos da história da igreja eu não consigo ver. Talvez pelas facilidades que chegaram até as nossas mãos hoje, há uma despreocupação, assim, uma desconexão com o serviço ao Evangelho. E quando a gente trabalha isso no conceito da vida cristã, a vulnerabilidade, as nossas quedas, está muito ligada a essa preguiça. Porque quanto mais preguiçosos nós estamos com relação às disciplinas espirituais, mais vulneráveis e suscetíveis à queda nós nos tornamos também. Então, quando nós largamos a oração, nós largamos a comunhão ao redor da mesa, quando nós largamos a leitura bíblica diária, o jejum, os cultos públicos, os cultos privados também, quando nós abandonamos isso e fazemos disso assim um mero acessório para a nossa vida, que eu só coloco esse acessório aqui quando me dá na telha, né? A gente se torna muito mais suscetível às quedas e fracassos espirituais da nossa vida. Percebe isso? Já falei com vários irmãos, já enxergo isso na minha própria história, né, cristã. Todas as vezes que eu abandono um pouco essas disciplinas espirituais, eu percebo que as tentações aqui, os desejos da carne aumentam mais. Mas ao mesmo tempo que eu começo a exercer essas disciplinas diariamente, mesmo contra a minha vontade, né, mas eu exerço isso, as tentações elas perdem a sua força, vamos dizer assim. Então, quando nós negligenciamos essa mesa da comunhão, os cultos, os grupos, os estudos bíblicos que nós vamos começar aqui, os discipulados, a gente se torna muito mais suscetível e vulnerável, uma preguiça, né? Não era para Davi estar passeando ali, era para Davi estar lá na guerra. E muitas vezes não é para a gente estar fazendo qualquer outra coisa, é para a gente estar praticando as disciplinas espirituais como cristãos. Alguns não podem nem ouvir a palavra discipulado, né? Porque já dá calafrio, já dá ciricutico já. Talvez porque foram abusados demais, né? Mas o discipulado é uma disciplina cristã, é comunhão, é vida, é troca, é ensino. E o interessante é que a gente tem disposição para assistir Vingadores 3 horas, né? Mas a gente não tem disposição para enfrentar uma maratona de culto assim, de discipulado, né? Vou num culto domingo, falto no outro, né? A gente tem disposição para assistir uma maratona de séries até o final, para buscar a Deus,
trabalhar o nosso caráter, assim, nos aprofundarmos em Deus. Essa semana eu mandei um textozinho no WhatsApp, aí quando o texto é muito grande, tem aquele ler mais, né? Ele curta assim e fica lá, ler mais, né? Aí eu mandei num grupo que a gente tá, eu, o Douglas e o Paulão, assim, né? É um grupo antigo, assim. E aí o Douglas falou, amém. Aí o Cleito falou assim, mas você leu tudo? Aí falou, eu li porque eu estava no banheiro, porque senão não ia ler não. Assim, a gente tem disposição para assistir Vingadores 3 horas, mas para ler mais do WhatsApp, não, imagina, né? Isso aí é demais para mim. Né? Então, nós temos disposição para isso, mas não temos disposição para buscar a Deus. Isso é triste, né? A gente brinca aqui, dá risada, mas é uma grande verdade. Então, mais do que eu gostaria de admitir, isso é uma verdade, né? Que é fruto da nossa preguiça, né? Da nossa preguiça, resultado da nossa negligência na guerra, que a gente não percebeu ainda, a gente não se deu conta de que nós estamos numa guerra e que nós precisamos restaurar essa consciência. E por fim, está no verso 4 de Samuel, que é o fato em si, né? Ele manda os mensageiros trazer Betseba para se deitar com ela. E o interessante desse texto, que eu também muito tempo atrás não tinha percebido, é que Betseba vai, que Betseba também poderia dizer não ao rei. Ela era casada, não era solteira, ela poderia dizer não. Mas o que isso nos mostra? É que o outro ponto, né, o terceiro ponto que nos faz fracassar, é que quando nós negligenciamos a guerra, nós caímos na preguiça espiritual. Essa preguiça gera em nós uma passividade, e essa passividade gera em nós um buraco na alma. E aí, nós começamos a buscar satisfação fora de Deus. Então, o último passo para os nossos fracassos espirituais e para nossos fracassos nessa guerra, é que a gente começa a ficar no terraço da vida, buscando novas formas de nos satisfazer. Então eu negligencio a guerra, me torno alguém mórbido, né, cômodo, passivo, e aí essa morbidade, essa passividade gera em mim um buraco. Aí sabe o que eu faço? Ao invés de eu ir para Deus, começo a olhar para a vida e buscar satisfação em coisas que não vão completar a minha vida, fora de Deus. Eu sempre gosto de relembrar a frase de Billy Graham. Ele fala o seguinte, né? Toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Então, todas as vezes que nós pensamos em satisfazer a nossa vida fora de Deus, como o apóstolo Pedro diz, o diabo sempre está ali com um barco preparado para entrar nessa brecha. Então, a Escritura não nos relata sobre as intenções de Betseba, mas também não oculta a sua prontidão em ir até o rei e aceitar o convite para o adultério. Então, a nossa queda está em fazer qualquer coisa fora de Deus, porque qualquer coisa fora de Deus é pecado. Qualquer coisa fora de Deus desagrada o seu coração. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que tudo que a gente faz, seja comer ou beber, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, assim, o que há de errado com novos entretenimentos, novos hobbies, novos prazeres? O que há de errado é que se Deus não está lá. Porque se Deus não está lá, é pecado, desagrada. E a gente não é um tipo de igreja legalista, né, que proíbe isso, proíbe aquilo. Mas o problema está, onde está o nosso coração? Qual é a busca, qual é o principal fator de busca? Qual é a principal fonte de satisfação da nossa alma? De alegria? Aonde está o nosso maior investimento dos nossos recursos?
É isso que a gente tem que parar para pensar. Como eu falei aqui, alguns dias atrás, sobre os dias de Noé, o que há de errado em casar e se dar em casamento, comer e beber? Porque Jesus falou que os últimos dias serão como os dias de Noé, e era isso que eram os dias de Noé. Está errado em fazer tudo isso que não seja para a glória de Deus. E a gente faz tudo isso quando a gente não percebe ou perdeu o senso de que nós estamos numa guerra. Nós podemos nos perder da nossa fonte, e isso é fato. Isso pode acontecer conosco, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com o pastor Levi, com qualquer um. Nós podemos nos perder, mas nós também podemos retornar. Uma vez que o Espírito de Deus nos desperta, seja por uma palavra, seja por um irmão, seja por uma mesa de comunhão, nós podemos voltar. E hoje, eu acho que a gente tem que parar e pensar, onde que está a minha fonte? Qual é a minha fonte de satisfação, alegria, prazer, regozijo? O que me torna alegre? Sabe, vira e mexe, eu converso com a Daiane sobre isso, sobre o nosso casamento. Eu não sou sua fonte de alegria. Sua fonte de alegria é Cristo. Ele é sua fonte de alegria. Você não é minha fonte de alegria. Você é apenas uma companheira que Deus me deu para cuidar, mas não é a fonte. A fonte é Cristo. Só Ele pode satisfazer a nossa alma. E é interessante, né, que Davi se perdeu da sua fonte. Após o adultério, a gente tem, após esse episódio aqui, tem Natã vindo e confrontando Davi. Aí Davi se arrepende e ele escreve, né, Salmos: oh Deus, a minha alma suspira por ti, como a corça anseia pelas aves. Talvez Davi caiu em si e percebeu: Deus, o que eu fiz na minha vida? Busquei satisfação em outro lugar que não é o Senhor. Mas estou aqui para te dizer: a minha alma tem sede de ti. E sabe, irmãos, é isso que a nossa alma tem sede. Nossa alma tem sede de Deus, tem fome de Deus. Jesus conta uma parábola em Lucas 12, ele fala o seguinte, verso 16: em seguida contou essa história: a fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária, mas preocupado ele consigo mesmo, ele disse: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar essa colheita. Então decidiu: já sei o que eu vou fazer. Vou mandar derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra. E então direi a mim mesmo: você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Louco é o termo que Jesus usa para essa pessoa. Se te pedirem a tua alma hoje, sabe, irmãos, se Deus pedir a nossa alma hoje, Deus pedir a minha, a sua, será que seremos considerados loucos ou sábios? Jesus disse que nós temos que ser astutos e prudentes. Astúcia fala dessa percepção, essa rapidez em raciocinar. Isso é uma característica de quem está em guerra. Prudência fala dessa prontidão, se resguardar, tá? Já previu, né? Talvez os acontecimentos que podem ocorrer ali. Isso também é uma característica de guerra. Quem vive inerente, né, displicente a uma guerra, vive para satisfazer aqui na terra, que é como esse cara da parábola aqui. Louco quem faz a sua alegria e gozo somente nas coisas terrenas. E é claro que eu não estou aqui para
sendo alguém tolo para falar quanto o desejo de se viver bem. Todos nós queremos viver bem. Todos nós queremos uma vida boa, tranquila, uma vida em paz, uma vida com dinheiro, que a gente tenha dinheiro para pagar as nossas contas, dar uma vida boa para os nossos filhos, uma escola boa para eles, educação. Todos nós queremos isso, e isso é bom. O problema é se a gente vive em função disso. O meu alerta hoje é sobre o fato de, às vezes, a gente negligenciar a vivência em comunidade, o esforço de ficar uma vida comunitária saudável e atingir os nossos contextos sociais em detrimento dessa busca terrena. Isso é o grande problema, de não viver a vida para a glória de Deus, de viver para aquilo que vai terminar aqui, e não para aquilo que vai ecoar pela eternidade. Então, algumas das nossas guerras não são vencidas porque a gente negligencia o diabo. Outras, porque nessa negligência nós nos tornamos preguiçosos. E outras, porque em decorrência da negligência e da preguiça, nós nos tornamos alguém que vive com a cabeça aqui na terra. Nós somos os isentões, nessa guerra não é nossa. No que se refere ao mundo espiritual, essa guerra é de todo crente, todo aquele que nasceu de novo. Essa isenção nos torna apáticos, mórbidos, lentos para agir, e não é à toa que a maioria sai de uma igreja ativista, cheia de atividades, e se perde. Com essa morbidade espiritual, nós nos tornamos gente que não se engaja, porque o nosso engajamento tomou outro rumo, para se engajar somente com aquilo que termina nessa terra. E aí construímos algo nessa terra que não está revestido de eternidade. E a Bíblia fala que aquilo que não é revestido de eternidade, a traça corrói. E a gente está gastando os nossos poucos anos nisso. Que pela graça e pela misericórdia de Deus nós possamos ser despertados. Perceber que nós estamos numa guerra, que Deus nos ajude a não sermos preguiçosos e que a nossa mente seja sempre para viver uma vida que glorifica a Deus, sendo vigilantes, astutos e prudentes. Amém? Feche seus olhos, então, a gente orar.